Voltei! Sim, estou de volta. Eu tenho um plano bem ambicioso para os próximos vídeos para esse ano aqui no YouTube, mas vamos lá. Bom, gente, eu resolvi transformar uma mentoria que eu fiz no meu Instagram. Foi uma mentoria que eu fiz, acho que umas 2 semanas. Foram 2 horas e meia, né? Mas também tirando dúvidas, eu resolvi condensar as principais informações e trazer aqui para deixar no YouTube, né? Que eu fiz uma live que se chamava, uma mentoria que se chamava Relações Internacionais. Tem futuro? Tem emprego? Né? Que realmente são as principais perguntas, digamos, que eu recebo de pessoas que sabem que eu sou uma internacionalista, que eu me formei em relações internacionais e que tem essa preocupação, né? Assim, existe um. Eu já fiz também um outro aditivo só sobre isso, né? Sobre essa ideia de tem emprego, não tem emprego, o que que está acontecendo. E eu quero trazer a minha visão, a maneira que eu vejo, né? Sobre o mercado de relações internacionais no Brasil. Não só explicar, eu quero trazer várias ideias, na verdade. Vai sim ficar um vídeo, talvez, potencialmente um pouco longo, mas eu acho que a gente pode, né, tocar vários diferentes assuntos e construir realmente uma ideia, né, de será que vale a pena? Será que tem emprego? Então, vamos lá, gente. Assim, eu acho que esse vídeo, ele é focado para três públicos, né? As pessoas que pensam em fazer relações internacionais no Brasil, tá? Eu vou falar do mercado aqui no Brasil, que foi onde eu me formei. Apesar de, sim, eu ter feito meus mestrados lá fora, minha carreira, né, a não ser no Brasil, foi onde eu fiz relações internacionais, então, o que eu realmente posso falar. Também para pessoas que já estão, sim, estudando relações internacionais, né? Já que eu vou falar um pouco do mercado, um pouco de algumas ideias que eu tenho. E também para pessoas que já se formaram em relações internacionais, por que não, né? Eu quero terminar esse vídeo com a gente pensando um pouquinho sobre o futuro das relações internacionais no Brasil e algumas opções, talvez, que eu acho que não sejam tão óbvias assim, né? É um pouco desafiador gravar um vídeo assim num take só, mas é uma das razões, né? Do porquê eu decidi voltar para o YouTube e fazer vídeos dessa maneira. Bom, vamos lá. Eu acho que antes de tudo, eu te convido, né, a pensar um pouquinho sobre o curso de Relações Internacionais de uma maneira geral, ampla, não só no Brasil, mas no mundo, né? É um curso extremamente novo, gente. É uma área do conhecimento, digamos assim, específica, que ela é muito nova. Se eu não estou enganado, o curso de Relações Internacionais, o primeiro no mundo, tá? Dentro de uma universidade, ensino superior, começou, se não me engano, em 1919, 1920. Então, a gente tá falando, né, de um curso que tem 100 anos, né, assim, e nem começou no Brasil, na verdade. Então, é uma área do conhecimento que ela não é tradicional de maneira nenhuma. E na minha concepção, isso é uma coisa positiva. Isso significa que ela está se expandindo, né? Que ela está começando, que potencialmente daqui a 10, 15, 20, 30 anos, talvez, né? Quando a gente estiver realmente atingindo o ápice da nossa carreira, talvez seja ainda esteja nessa crescente ou atingindo o ápice, né, do mercado, talvez no Brasil ou não. Não sei, isso é algo que a gente pode debater, algo que a gente tem que ver, né, um pouquinho mais pra frente. Mas enfim, o curso no Brasil, ele começou, obviamente, depois disso, né? Ele realmente não era muito popular, digamos, na década de 60, 70, 80. Eu não conheço ninguém, assim, que fez relações internacionais antes dos anos 2000. Olha que interessante, eu não sei se você conhece, mas agora que eu paro pra pensar, eu realmente não conheço ninguém. As pessoas que eu hoje em dia admiro, que já têm uma carreira mais sólida, mais longa dentro das relações internacionais, se formaram em outros cursos, na verdade, agora que eu paro para pensar, né? Mas enfim, o curso de Relações Internacionais, ele realmente se popularizou, né, ou cresceu, digamos assim, no Brasil a partir dos anos 2000. É a maneira que eu vejo, tá? Eu não encontrei muitos artigos e muito estudo disso. Mas eu consigo ver pelo meu exemplo, né? Eu sou de Porto Alegre, fiz Relações Internacionais em Porto Alegre, na SPM, e eu terminei, gente, meu ensino médio em 2010. E eu lembro que na época, né, que eu tava fazendo vestibular e procurando o curso, né, e procurando as faculdades, eu entendi que, por exemplo, a SPM, se eu não me engano, a primeira turma começou em cerca de 2005, 2006, e a URGS, né, a Federal do Rio Grande do Sul, começou, se eu não me engano, no ano de 2004. Isso significa que no momento que eu tava entrando no curso, né, que eu tava me planejando para entrar no curso,
era o mesmo momento que a primeira turma de formandos estava saindo, né? Então eu não tinha referências de pessoas que já estavam formadas em relações internacionais e até mesmo, né, na faculdade que eu queria, que já estavam há 10 anos no mercado, por exemplo, que eu conseguia ver caminhos. Ah, a pessoa fez a faculdade que eu quero fazer, o curso que eu quero fazer, em 10 anos ela atingiu aqui, né? Eu não tinha isso, e eu acho que a maioria das pessoas na época, né, 2005, 2010, até mais ou menos 2012, 13, 14, 15, a gente não teve acesso a isso, né? Não só pelo número de faculdades que ofereciam um curso, quanto até mesmo, enfim, redes sociais e a gente ter acesso a pessoas fora do nosso círculo, né? Então, em Porto Alegre, eu percebi que quando eu entrei na SPM em 2012, mais ou menos nesse ano, uma outra faculdade particular também abriu, e daí começou assim a expansão. Hoje em dia, né, estamos em 2021, a gente já vê que o curso ele tá assim mais popular, existem mais opções de novas universidades que resolveram, né, aderir e oferecer esse curso, apesar de que é importante a gente também perceber que, obviamente, não são todas as cidades no Brasil, né, que oferecem esse curso, e até mesmo as capitais, né, existem opções que ainda são limitadas, talvez a só universidades particulares, ou não tem certeza se absolutamente todas as capitais do Brasil oferecem relações internacionais. Eu não ficaria surpresa se a resposta fosse não, né. Então, o curso ainda tem, né, o acesso ao curso ainda tem um pouco dessa limitação, está um pouco melhor, né, do que foi há 10 anos atrás, quando eu entrei, mas isso também significa que potencialmente daqui a 5, 10 anos estará ainda bem mais popular. Uma coisa que é importante notar, né, que eu falei essa questão do exemplo, é que é um pouco complicado a gente conseguir. Essa é a maneira que eu vejo, tá? A vida, as minhas escolhas, é que fica um pouco complicado para o aluno, né, no momento que ele sabe que ele quer fazer relações internacionais e que as opções que ele tem são de faculdades que recém começaram a oferecer o curso. Dá uma certa insegurança, porque a gente não tem muita noção, assim, poxa, o que tá acontecendo com essas pessoas que já saíram, né? Que já fizeram. Então, tem esse lado também de tentar entender, poxa, da onde que veio esses professores, né? Assim, qual a especialidade deles, né? Como que o curso tá indo? Porque uma coisa que eu entendi também na SPM, assim, que eu era próxima, fiquei próxima, né, do diretor de Relações Internacionais lá, que a gente conversava, é que existia, assim, né, assim, um acerto da rota, né? Eles entendiam o que funcionava, o que não funcionava, o feedback dos alunos. Então, é um pouco raro, eu acho, né? Uma faculdade acertar de primeira, né, a grade curricular, por exemplo, que é algo que eu vou falar, que relações internacionais, ele não é, no Brasil, pelo menos, não é um curso fechado, que absolutamente todas as universidades oferecem a mesma grade curricular. Isso não é uma verdade. Então, quando a gente vê, por exemplo, alguns vídeos, né? E eu sinto uma certa responsabilidade também, acho que por isso que os meus vídeos são longos, né? Eu gosto de trazer várias ideias, não trago nenhuma verdade absoluta, né? É que existe sim essa responsabilidade de pessoas que não conhecem o curso, de pessoas que talvez estejam um pouco perdidas. Eu afirmar, o curso de Relações Internacionais é muito focado em X. Não é exatamente verdade, eu sou prova viva, né? Assim, muitas pessoas falam, o curso de Relações Internacionais é extremamente focado em política, ou extremamente focado em história. Minha grade curricular na SPM não era assim, não era mesmo, né? Então isso é algo que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, né? Assim, então é importante a gente pensar nisso. Além disso, é importante a gente entender, né, que eu acho que você pode concordar com isso. A gente não cresceu com exemplos claros de internacionalistas ao nosso redor, né? Não fez parte do seu dia a dia potencialmente, pelo menos para a grande maioria, né? Sei lá, profissões que a gente teve contato. Em algum momento, eu acho, né? Espero. Você foi num dentista, por exemplo, você entendeu mais ou menos o funcionamento, né, da profissão, o que que faz, o que que não faz. Às vezes na rua tem algumas profissões que a gente já consegue identificar, um bombeiro, por exemplo, um professor, né? Você pode ter, sei lá, alguém na sua família que é um advogado, que é um contador, essas profissões mais tradicionais, digamos assim. Mas é muito complicado, você cresceu e viu alguém, esse cara é internacionalista, uau, é isso que eu quero ser, né? Ou quando você era criança, sei lá, tinha aquela coisa de filme, sabe? As profissões, daí vem os pais e falam o que que eles fazem, e é complicado, né? Eu, pelo menos, não aconteceu quando eu tinha, sei lá, 7 anos, chegar alguém e falar, eu sou internacionalista, todo mundo fica, uau, né? Tinha essa ideia do diplomata, né? Do que trabalha para o governo, e era mais ou menos isso.
Então, é importante a gente tentar trazer, eu tento trazer também, e vou tentar trazer com esse vídeo, a gente ampliar um pouquinho e trazer algumas opções, né, de carreira, opções de atividade, como que funciona agora, como que potencialmente vai funcionar daqui a alguns anos, né? A gente não pode esquecer isso, assim, que Relações Internacionais, A, é um curso muito novo, B, tá se expandindo, apesar de ainda não ser totalmente acessível para todo mundo, né? E C, que a própria profissão, né, assim, o que o internacionalista faz, tá se expandindo e mesmo assim ainda não é claro para todo mundo, né? Então é uma coisa que eu vejo muito, muito importante, assim, a gente ter essa ideia um pouco clara, né, assim, de que, enfim, está crescendo, não é um curso já totalmente estabelecido, né? E as próprias universidades ainda estão tentando catch up, digamos assim, né? Bom, a segunda parte, né, que eu queria falar também é aqui que eu voltei, só pra eu me ajeitar aqui, né? A da grade curricular é muito importante. Na live que eu fiz, eu mostrei a minha tela, mas eu não vou mostrar agora, tá? Eu comparei a grade curricular da SPM, em Porto Alegre, e a grade curricular da URGS, tá? Dos cursos de Relações Internacionais. E era muito diferente mesmo. Muito, 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 assim. Se você entrar no site da SPM, e eu não estou sendo paga, até gostaria, a SPM pode me ligar, né? Mas se você entrar no site da SPM, você vai ver a grade curricular. E tem várias cadeiras que a gente chama, né? Eu não sei como é que chama em outros lugares do Brasil, matérias, né? Que são voltadas ao mercado. Então, contabilidade, assim, negócios, né? Enfim, diferentes coisas que você não encontra na URGS. Na URGS é mais direito, realmente matérias mais focadas realmente talvez em economia, nessa parte de ciência política principalmente, que não é tanto forte da SPM, né? Então é muito importante se você pensar, eu curto relações internacionais, vale a pena, tem emprego ou não. Primeiro, se vale a pena, você tem que entender que curso de relações internacionais que você está aplicando, né? Que você potencialmente está entrando. Qual que é o foco, né? Quais são os tipos de cadeiras ou de matérias que você vai aprender. Eu fiz Relações Internacionais na SPM, o currículo era um pouquinho diferente do que eu vi agora, tá? E eu tive, se eu não me engano, 4 cadeiras de marketing, tá? Eu tive, no primeiro ano, obrigatórias era inglês e espanhol. Eu tive de negociação internacional, várias ligadas nessa questão de business mesmo. E eu não tive tanto economia, política, tive a teoria de relações internacionais, obviamente. Eu tive tudo isso, mas era assim, uma ou duas matérias, né? E algumas outras grades curriculares você vê teoria das relações internacionais 1, teoria das relações internacionais 2, né? E vai, não era assim mesmo. O que foi bom pra mim foi algo que eu me adaptei bem e que fez sentido para a jornada que eu decidi seguir depois, né? Já contei aqui que a minha história realmente eu achava que eu queria diplomacia, eu achava que eu queria todas essas matérias, né? Realmente estudar toda essa parte da ciência política, de economia, até um pouco do direito. Mas entrando na SPM eu percebi que não era bem aí o que eu gostava, ou eu só me descobri, né? Num outro lado, que é realmente nessa parte mais de negócios internacionais, de business, enfim, né? Tudo assim que se aprende lá, e muito também focado no marketing. Eu tinha muito marketing, assim. E na época eu tive contabilidade, eu tive matemática, isso fazendo relações internacionais. E na época eu ficava, gente, por que eu tô aprendendo matemática? Não faz o menor sentido, eu faço relações internacionais. E depois, quando eu comecei a estudar, a gente tinha até contabilidade naquela época, fez sentido e me ajudou muito no meu MBA que eu fiz também, né? Então é algo interessante, assim, o curso, ele é diferente e você tem que saber isso, não é uma coisa só, não é um pacote igual que todas as universidades estão oferecendo e é isso, não. Existem essas diferenças e numa cidade só eu consegui ver isso. Então, por exemplo, você poderia olhar na SPM também, se eu não me engano, a Uniriter também oferece, né? Relações internacionais, na época tinha em Canoas a Unila Salle. E eu acho que se você comparar as grades curriculares dessas faculdades, você vai ver diferenças, diria que talvez até gritantes, né? Isso é algo importante de se manter em mente, assim, né? E também para você alinhar com as suas expectativas, né? Isso volta aqui para o meu outro tópico, que é a escolha do curso.
né? Assim, eu até anotei aqui uma frase que eu lembro que eu falei nessa live, né? A maioria das pessoas escolhe o seu curso com pensamento ingênuo. O que eu quero falar com isso? Assim, eu acho que agora que eu já tô com 28 anos, que eu já fiz outras coisas, a minha mente funciona um pouquinho diferente de quando ela funcionava quando eu tinha 17 e 18, né? E hoje eu vi uma frase muito boa, que era... Eu não lembro o nome dele, mas ele falava assim, o que alguém com 17 anos sabe da vida, 18 anos sabe da vida, 6 anos antes você tinha, tipo, 11 anos, sabe? Assim, e é interessante isso, assim, eu foquei... A minha escolha do curso de Relações Internacionais foi focado porque eu achei que eu gostaria de ser, né, uma diplomata, que era essa atividade que eu gostaria de fazer, e para isso fazia sentido eu fazer Relações Internacionais, né? E dentro do curso aí se expandiu e foi para outras áreas de business e o meu mundo ficou maior, digamos assim, né? Mas eu acho que a maioria das pessoas, ao pensar em qual curso superior fazer, elas se focam muito, que isso que é a parte ingênua, né? Que é o que eu gosto de estudar. Você pensa, poxa, eu gosto de estudar história, eu gosto de estudar geografia, eu gosto de culturas, né? E é excelente, você vai aprender essas coisas dentro de relações internacionais, mas o lance é que depois tem um momento que você se forma, que você deixa de ser um estudante, né? Assim, claro que eu acho que você tem que continuar com esse espírito para sempre. Já falei isso, eu acho que a gente tem que continuar aprendendo sempre, mas estando dentro da faculdade, né? Então, talvez o foco, antes de você pensar, será que relações internacionais para mim? Não só focar no que eu gosto de estudar, ai, bate e deu. Porque na vida real, na verdade, o que você gosta, potencialmente vai gostar, é de fazer, né? Porque a faculdade tem 4 anos, uma carreira talvez tenha o quê? 30, 35 anos, né? Então, quais são os tipos de atividade que você gosta de desenvolver? E eu concordo, nossa, com 17 anos eu nunca trabalhei, como é que eu vou saber? Realmente é complexo, assim, né? Mas eu acho já importante, e eu vou linkar depois, né? Eu tenho um ponto aqui pra fazer. Você ter noção disso, assim, de quais as coisas que você gosta, porque na minha concepção, tá? Você tem que entrar com essa ideia, assim, de que a faculdade, na verdade, ela serve para te preparar para o mercado, não só para que você estude o que você gosta, sabe? Porque senão você sai da faculdade com muito conhecimento, que é o que acontece também no curso de Relações Internacionais, né? Você sabe todas as teorias, você gostou muito de, né, de aprender isso, mas você sai com este gap de que você não sabe aplicar o conhecimento. Porque, querendo ou não, o trabalho, uma carreira é sobre isso, sobre conhecimento aplicado. E aí que o bicho pega, isso foi algo que eu aprendi, né? E aí que o bicho pega. Porque quantas vezes eu já passei por isso, a gente faz curso atrás de curso, sendo que talvez o que a gente não precisa, talvez o que a gente precise, né, na nossa carreira não seja mais conhecimento, seja mais saber aplicar o que a gente sabe, né, para obter resultados. Eu fiz uma mentoria, talvez eu possa trazer aqui no futuro, né, essa mentoria que eu falei, que eu tentei explicar um pouco a lógica do mercado, né, assim, enfim, de recursos escassos, porque que uma empresa te contrata, pagamento, né, assim, enfim, você tentar aumentar o seu valor dentro da empresa, isso aumentaria também o seu salário, né, mas a ideia toda é como que você obtém um resultado. Esse é o trabalho, né? Assim, dentro da faculdade você estuda, o seu resultado potencialmente pode ser uma nota, né? Alguma coisa desse gênero. Mas na vida real são resultados mais concretos, né? Assim, que tipo de desenvolvimento, que tipo de resultado, que tipo de melhoria você conseguiu trazer para o local que você tá, né? E isso é aplicação de conhecimento, não é só o conhecimento. E isso é uma coisa que eu acho que falta muito no mercado, até brasileiro, assim, né? Essa ideia, assim, que às vezes a gente faz estágios que não são bem... A gente tem uma experiência. Então, essa costura, eu falo, é uma arte, eu acho, a questão de construir e desenvolver essa ideia de carreira, apesar de eu não gostar muito, enfim. É uma arte, né? Você pegar uma coisa dali, pegar um conhecimento daqui, pegar uma ideia dali, conseguir construir algo, conseguir atingir algum resultado, né? Então é só essa ideia pra gente não ficar na ingenuidade, achar que, né, a faculdade é só para as coisas que a gente gosta de estudar. Não tem problema, mas assim, lá na frente o que vai fazer diferença é o que você faz com isso, né? Como que você se preparou para realmente colocar isso em prática, né? Porque Relações Internacionais não oferece alguma coisa que alguns outros cursos oferecem. Porque, por exemplo, se você pensar em odonto, né? Tem toda a parte da teoria,
Mas tem toda a parte da prática, né? Os estudantes realmente vão lá pro laboratório, chamam pessoas, sei lá, né? Fazem lá, eles sabem o que fazer, eles saem da faculdade munidos com habilidades de fazer algo, né? A pessoa entra com um problema no canal, eles são capazes, né? Da pessoa sair de lá com o problema resolvido, digamos assim. O internacionalista não é bem assim. O curso ele não te oferece esse caminho da prática, ele te oferece muita teoria, né? Mas só te lembra isso lá na frente, é a prática que vai fazer a diferença. Foi uma coisa que eu percebi, mas a duras penas um pouco mais pra frente, assim, né? Quando eu já tava lá no exterior, já tava tendo que trabalhar lá em Dubai e tal, daí eu percebi, opa, eu tenho muito conhecimento, mas talvez eu não saiba aplicar todo esse conhecimento, né? Então fica aí uma dica, isso é algo que eu falo muito nas minhas mentorias também. Bom, enfim, né? Então, isso é o foco nas habilidades que você vai desenvolver dentro do curso também, não só no conhecimento. Pensa nisso. Ao escolher, né, qualquer curso no futuro, ou uma graduação, ou um pós, o que for, não só qual conhecimento que eu vou adquirir, mas qual habilidade, né? Realmente, como que essa capacidade de transformar conhecimento em resultado, qual habilidade que eu vou aprender, né? Em qualquer coisa que você utiliza o seu tempo, né? Então, pensa muito nisso, assim, né? E aqui eu coloquei 3 coisas importantes, né? Assim, em construção de carreira, escolha, enfim, várias coisas. O primeiro é, você tem que entender quais são os seus interesses, tá? Isso talvez possa ser um pouco mais focado para quem tá começando a faculdade, mas eu acho que serve para todo mundo, né? Então, segura aqui que eu tenho um ponto para fazer, né? Quais são os seus interesses? E essa parte do interesse, sim, é o que você gosta de estudar, quais são as coisas que você faz, assim, que você nem vê o tempo passar, que te interessa, né? Assim, pode ser geografia, história, isso é excelente. Esse é o primeiro ponto que você tem que ter uma clareza. A gente não pode começar algo, fazer coisas sem ter clareza desses 3 pontos que eu quero falar, né? O primeiro é os interesses, né? Quais são os meus interesses? E a partir disso eu foco o meu tempo, tá? Além dos meus interesses próprios, né? Eu acho importante também entrar nos seus interesses, essa certa curiosidade do que está acontecendo no mundo e quais são as novidades. E é interessante que essas novidades também entrem no seu grupo de interesse, tá? Para você não ficar para trás. Mas isso eu vou falar mais para frente. No segundo, né, você entender as suas habilidades, né? Quais as habilidades que talvez eu já tenha agora? Quais as habilidades que eu preciso desenvolver? E é interessante você pegar habilidades que você já é bom e trabalhar para desenvolvê-las ainda mais, para você ficar excelente naquilo. Então, por exemplo, eu foco muito nisso. Uma das razões de eu estar no YouTube e uma das razões de eu fazer vídeos assim, né, sem cortes, é que eu quero melhorar ainda mais essa habilidade, né, que eu acho que eu já tenho boa, que é a da comunicação. Né, de conseguir passar uma mensagem de maneira clara. Hoje em dia eu acho que eu já sou talvez uma nota 8, mas será que se não continuar fazendo vídeos aqui, continuar me desafiando, trazendo novas ideias, daqui a alguns meses eu já vou ser uma 9, daqui a alguns meses, daqui a 2, 3 anos, 9.1, né? E isso pode ser algo, sim, que eu quero e vou utilizar na minha carreira lá na frente, porque eu quero, sim, ser o tipo de pessoa que, não sei, um dia talvez esteja num palco dividindo alguma ideia ou numa reunião com alguém, né? Com várias pessoas, por que não? Mas para eu ser capaz de realmente fazer acontecer essa visão que eu tenho para mim, eu tenho que treinar. Mas para isso eu tenho que entender quais habilidades que eu já tenho, quais habilidades que eu não tenho, quais habilidades que é interessante para o mercado ter. Isso é algo que a gente vai falar lá na frente. Então a gente tem que fazer um mapeamento, né? Eu trago muito isso, assim, eu tento falar muito no meu Instagram, vamos mapear, vamos escrever, colocar, né, um mapa de ideias, assim, para ficar mais claro, pra gente não entrar nas coisas e fazer coisas no escuro, sem nem entender direito o que tá fazendo, o que vai acontecer, porque isso traz confiança pra gente, é como se a gente estivesse pegando as rédeas da nossa própria vida e não é por ali que eu tô indo, sabe? Em vez de, ai meu Deus, tateando no escuro, né? Eu acho que é importante a gente evitar isso. E a terceira parte, né, que são as suas preferências. Então, você entendeu os seus interesses, né? O que você gosta, o que talvez seja interessante para o mercado, entendeu as habilidades que você tem, as habilidades que o mercado talvez espera de ti, a gente vai trabalhando nisso, né? E por fim, as nossas preferências. Você tem que entender, tem um mercado gigante, né? Quais são as minhas preferências? Será que eu prefiro? E é só ideias. Com o tempo, com a construção da carreira, com os anos, você vai ter um feedback da vida
que vai fazer com que isso fique muito mais claro. Então, sei lá, você fez um estágio numa startup, de repente lá você percebeu, meu Deus, a minha preferência é esse tipo de ambiente, mais dinâmico, mais rápido. Ou talvez, né, estando naquele ambiente você perceba, isso não é pra mim, não está dentro das minhas preferências. A minha preferência pode ser a estabilidade, por exemplo, né? Então a gente tem que mapear o que a gente prefere. Um ambiente mais dinâmico, um ambiente talvez assim que os processos sejam um pouco mais lentos, mas que façam sentido para ti, estabilidade, né, assim, horário de trabalho, talvez, né, possibilidade de viajar ou não. Quais são as tuas preferências? Isso você não vai saber antes de entrar na faculdade, você não vai saber durante a faculdade, você não vai saber depois, porque vai mudando. Isso é algo dinâmico, isso é algo para a vida, seus interesses potencialmente vão mudar com o tempo. Eu tenho certeza disso, porque hoje meu interesse dentro das relações internacionais, eu não tinha ideia que existia 5, 6 anos atrás, quando eu tava fazendo curso, né? E talvez daqui a 10 anos novas coisas surjam que sejam o meu interesse. Pessoal, Ana, dentro, né, do mercado de trabalho. A gente tem que mapear isso para todas as áreas da nossa vida, mas eu estou falando agora realmente pensando nessa questão curso, carreira, né, trabalho. Então a gente tem que ter essas 3 coisas muito, né, assim, latentes e escritas e fazer revisão e adicionar e tirar conforme a gente for vivendo, né, os nossos interesses, as habilidades, né, e as nossas preferências. Que isso faz com que a gente tenha uma postura em relação à vida de escolha. Eu escolho por ali, eu escolho por aqui, né? Porque você mapeou tudo. Em vez de você ficar numa posição passiva de, ai meu Deus, será que tem emprego? O primeiro emprego que aparecer, que eu conseguir, ai meu Deus, e ficar ali, você nem gosta, mas sabe, é importante isso. Isso é uma coisa que eu vejo, né? Não sou dona da verdade, mas eu já tô um pouquinho mais pra frente, assim, então assim, eu acho interessante você pensar sobre isso. É uma sugestão apenas, né? Você focar nessas 3 coisas. Eu coloquei aqui também a importância do autoconhecimento, né? Eu uso o meu tempo, que ele é escasso, né? Eu tô utilizando um pouco melhor agora no YouTube, porque eu sei que esses vídeos ficam aqui por mais tempo, é mais fácil das pessoas me acharem. Antes eu tava usando muito do meu tempo no Instagram e era aquelas mesmas pessoas e crescer um pouquinho, sendo que eu tenho vontade de atingir mais pessoas também, né? Mas assim, o autoconhecimento, fazer essas listas que eu falei, isso aqui, gente, entender quais são os seus interesses é autoconhecimento, não é algo absurdo, né? Algo totalmente abstrato. Mas focar no autoconhecimento, principalmente o autoconhecimento profissional também, né? E focar nessa parte do o celular parou sozinho, mas a gente continua, não tem problema, né? Então, recapitulando esse autoconhecimento, né? E o foco nesse desenvolvimento pessoal é muito, muito, muito importante mesmo, assim, é algo que eu reparei que faz a diferença. E as pessoas que eu vejo que me inspiram e que têm resultado e que são um pouco fora da curva, sabe? Elas têm 3 características, assim, elas têm um autoconhecimento forte, né? Sabe as suas habilidades, sabe no que é bom, faz questão de trabalhar, né? E focar e desenvolver ainda mais o que é bom. São pessoas que focam muito na gratidão. Assim, pessoas que me inspiram, não é essa coisa assim, o diretor de uma empresa que trata todo mundo mal. Essa pessoa não me inspira, sabe? Mas principalmente mulheres, assim, que talvez estejam um pouquinho mais na frente de mim, assim, e que me traz um gás e olha, por aí me inspiram focado nisso, né? Autoconhecimentos, gerindo o que é bom, melhorando ainda mais, gratidão, e são extremamente empáticos, pessoas que têm uma empatia acima da média. Enfim, né? Vamos lá, continuando. Outra coisa que eu quero falar são as perspectivas de mercado, olha que louco. Né? Já falamos um pouco do curso, escolha de curso, vale a pena, né? Minha resposta, vale a pena se você focar nessas coisas que eu falei, não só deixo a vida me levar, é o que eu gosto de estudar e termino a faculdade cheia de conhecimento sem saber aplicar nada, tá? Então, isso é uma coisa, é a minha visão, tá? E a maneira que eu falo, eu sei que às vezes é um pouco incisiva, grosseira, mas não é, sabe? É só o que eu vi até hoje, tá? E as percepções que eu tenho, que são limitadas, né, gente? Porque eu não conheço todas as pessoas do mundo e não conheço todas as, enfim, né, todos os cursos, todas as jornadas e tudo mais. Mas vamos lá. Algumas coisas aqui que eu coloquei, né, algumas opções de trabalhar dentro das relações internacionais. Eu já fiz um vídeo, eu acho, aqui no YouTube que eu falava disso, mas eu expandi um pouquinho mais, assim, né, aumentou um pouquinho. Vamos lá. Primeiro, né,
óbvio, eu acho que a gente entende, óbvio talvez não, né? Mas eu acho que é um pouco senso comum que os mercados, né, financeiros, mercados internacionais, eles estão cada vez mais integrados, né? Eu já falei isso no outro vídeo, a China não era muito um tópico como se fosse algo importante dentro da economia há 10 anos, né? Hoje em dia as pessoas já entendem que não é bem por aí. E, assim, os negócios internacionais, cada vez mais, né, eles estão conectados. E isso é interessante e é, sim, uma possibilidade, uma oportunidade para o internacionalista. Nessa parte do comércio, né, nessa parte da internacionalização das empresas. Não tô falando tanto de comércio exterior, essa parte mais de carga, logística. Tô falando mais nessa questão de desenhar, né, negócios internacionais, desenhar estratégias de entrada em diferentes mercados, né? Isso é bem interessante. Eu lembro que uma época na minha vida eu queria muito, e tem isso, gente, e é que tá, será que o internacionalista não poderia fazer esse trabalho? Vamos pensar, né? Que eram as estratégias, tá, de marketing para filmes internacionais. Muito louco isso, né? Pensar que existe sim alguns trailers que são diferentes dependendo do mercado, porque eles entendem que certo ator faz mais sentido porque o mercado gosta. Ai, Ana, isso é relações internacionais? É. E eu quero te trazer opções que sejam fora um pouco dessa ideia, as básicas da academia, de organizações internacionais, direitos humanos. Isso tudo já tava, né, assim, opções pra galera dos anos 90, nos anos 2000, dos anos 2010, né? Agora são os anos 2020. Existem novas opções que o internacionalista pode sim vir a entrar, a cuidar disso, né? Só que esse é o tipo de vaga que não vai estar escrito, internacionalista, né? Ou analista de relações internacionais. Não, mas é dentro do marketing, por que não? Cuidar de novos mercados, né? Expansão. Por que que alguém que tem a graduação como relações internacionais não poderia cuidar disso, né? Tem o conhecimento, como que aplica isso dentro, né, dessa lógica ou dentro dessa parte de mercados internacionais, a parte de marketing, adaptação, né, assim, então é bem interessante, eu acho que existe muitas opções por aí, né, já tá crescendo, daqui a 5, 10 anos vai ser ainda mais, mas, novamente, não é algo que vai estar escrito analista de relações internacionais, tá? Então, o internacionalista, ele tem que entender muito que o perfil dele serve e é excelente para várias vagas que talvez o mercado ainda não esteja ciente que a melhor posição ali seria um internacionalista, né? Então, sim, fez parte já da antiga geração, da minha geração e dessa geração que está vindo educar o mercado das habilidades, né? Novamente, transformar conhecimento em resultado de um internacionalista. Então é algo a se pensar, né? Eu coloquei aqui também nessa parte de negócios mesmo, de finanças internacionais, né? Hoje em dia já tá crescendo muito, quer dizer, é um nicho ainda que ninguém falava há 2, 3 anos, pra mim já tá bombando agora, acho que daqui a 5, 10 anos vai ser a coisa, que é realmente essa parte das green bonds, como utilizar o financiamento, né? Para o desenvolvimento e também o desenvolvimento sustentável. E é um financiamento internacional, tá, gente? Então, bem interessante, eu gosto muito dessa parte, foi uma das razões que eu fiz também o meu mestrado em economia, tá? Até coloquei aqui mercado financeiro, né? Em 2015 teve um acordo de Addis Ababa, né? Que era realmente para mobilizar o financiamento, né, de projetos internacionais grandes usando o setor privado também. Os bancos de desenvolvimento, né, o Banco Mundial, várias organizações internacionais, né, que afora desse eixo, talvez ONU, Unicef, que o internacionalista pode ter um papel muito grande, mas para isso precisa das skills ligadas também, obviamente, a talvez mercado financeiro, né? Então é algo a se pensar, para você conseguir se inserir, trabalhar no Banco Mundial, você precisa de habilidades, né? Assim, e o meu mestrado de economia também foi para que eu pudesse mexer com essas duas áreas. Eu sou internacionalista, mas eu tenho mestrado em economia que me dá essa flexibilidade, né? Eu desenvolvendo as habilidades corretas para me inserir dentro de um banco mundial, por exemplo, se eu quiser, ou nessa parte de desenvolvimento sustentável que está crescendo muito e vai crescer ainda mais. Eu tô falando da parte de financiamento, tá? De financiar os SDGs, porque já falei, eu fico perdida o que eu falo no Instagram, o que eu falo aqui, mas os SDGs, eles começaram a existir em 2015, né?
E o dinheiro tem que vir de algum lugar para financiar que todos os 17 SDGs aconteçam, que a gente consiga atingir os targets, né? Ainda mais com a conferência do Climate Change também que aconteceu, que hoje tá muito em pauta, como que financia, como que troca, né? Esse financiamento, por exemplo, de antigas maneiras de fazer negócios ou até na parte energética, né? Para nova. Então, eu vejo que eu vejo que a grande oportunidade mesmo, assim, o caldo grosso dentro das relações internacionais, eu tô falando assim um pouco mais de alto nível lá fora, pensando países, tá? Talvez esteja nessa parte de financiamento, tá? De grana. E isso é excelente, eu acho, pelo menos. Mas a gente tem que se abrir também a possibilidade de que podemos ser bom nisso, né? Não é porque a gente tá fazendo relações internacionais que tecnicamente são humanas que a gente não possa dominar e ter habilidade dentro das áreas, né? Das exatas também. Se abra isso, não se condicione desde o começo que, não é fora das humanas, não dá. Dá sim. E é importante, eu acho, para o profissional do futuro ter habilidades específicas também ligadas a essa parte das exatas. E não é algo que deve nos assustar, é algo que deve nos deixar animado. Porque isso nos permite, né, uma capilariedade maior. Essa palavra capilariedade é maior, sabe, como profissional. A gente domina um pouco, né, aqui de ciência política, a gente domina, sabe? É uma coisa que me anima, é uma coisa que eu espero que te anime também. Porque as possibilidades estão crescendo muito, muito, muito. E não tá aqui na minha lista, né? Mas quando a gente pensa, por exemplo, em relações internacionais, né? Essa parte mais, assim, enfim, vista, né? Dois países conversando, né? Assim, blocos econômicos. Mas isso é extremamente centralizado. E como que funciona o futuro talvez não seja tão centralizado. O Bitcoin tá aí para mostrar isso. Onde será que o internacionalista pode trabalhar nisso? Já pensou? Eu não sei, eu fico pensando em como que vai ser o mercado daqui a 10 anos. Eu acho que sim. Eu acho que teremos sim mercado para internacionalistas, né? Que cuidem dessa parte de descentralização. Pensa só. Como que acontece se um país resolve trocar todas as suas reservas por Bitcoin internacionalmente? Como que fica? Essa parte também de política, de troca, de negociação. O que faz? Será que o internacionalista não pode entrar nisso? Tá conversando com a economia, talvez, mas, né, tendo essa visão macro, não só de economia, mas a visão macro da política também, né, da mobilização dos recursos. É uma coisa que eu vejo, é uma coisa que eu me vejo fazendo daqui a 10 anos. Por que não? Alguém vai ter que fazer isso e a gente tem que estar esperto agora, gente. É o que eu vejo, tá? Coloquei aqui questões clássicas da ZRI, né? Trabalhar nessa questão de guerra, no caso seria a paz, né, de países, que pode levar também ao jornalismo, né, de realmente ser correspondente, né, entender, ser especialista num país. A Fernanda também, que faz parte do Em Dupla com Consulta, ela é um exemplo, ela é uma internacionalista, ela se especializou em Estados Unidos e durante a eleição do Biden ela tava lá, né, CNN, né, Brasil, realmente fazendo essa cobertura, explicando para a audiência mais, né, sobre a especialidade dela, que é os Estados Unidos, né, sobre como que funciona tudo lá. Então é algo a se manter em mente. Direitos humanos, SDGs, né, Corporate Social Responsibility também, que tá crescendo muito, diplomacia, sabemos disso, ONGs também, que eu acho que as ONGs, a gente já fala, né, olha só, ONGs, né, proteção animal, Greenpeace, que tá crescendo, eu acho que vai crescer ainda mais. Já falei do desenvolvimento aqui, né, o BNDES, por exemplo, ou outros development banks. Para a diplomacia era algo que não se falava em 2012, 2013, quando eu entrei pelo menos não onde meu celular tá aqui, tá, mas vamos, né? Enfim, outro aqui, essa parte da diplomacia realmente não se falava lá. Hoje em dia, né, se você, sei lá, decidiu que você quer ficar na sua cidade ou no seu estado, né, que é onde você quer construir uma vida, será que você não consegue utilizar relações internacionais para trabalhar com a diplomacia e ajudar o local que você tá ali? Eu acho que vai crescer ainda mais daqui a 5, 10, 15, 20 anos, vai ser uma coisa normal, que hoje em dia ainda é visto essa coisa especializada e tudo mais, e vai crescer muito, é a maneira que eu vejo, tá? Se vai continuar sendo da maneira que é hoje, não sei, mas eu acho que pelo menos por uma década ainda assim. Parte da consultoria, gente, meu Deus do céu, eu trabalhei, né, consultoria, enfim, Dubai, já falei sobre isso. É uma parte que o internacionalista pode super ocupar e faz muito sentido, e faz assim, olha, quando eu penso hoje, sei lá, se eu tivesse uma melhor amiga,
e ela me falasse lá os seus interesses, as suas preferências, as habilidades, né? E eu visse que encaixa com consultoria, eu falaria, senta aqui do meu lado que a gente vai fazer isso acontecer. Porque pode ser um grande, assim, ó, um acelerador da sua carreira e te dá muitas opções para o futuro, né? Você trabalhar com consultoria no começo da sua carreira. Então, você não sabe muito bem, fez a graduação, já entendeu essa possibilidade de trabalhar com consultoria estratégica, tá no Brasil. Tô falando de o quê? De uma McKinsey, de uma BCG, tá? Essas grandes empresas trabalhando com consultoria estratégica. Legal. Durante a faculdade, você já começa a desenvolver isso, já começa a entender as habilidades que um consultor tem que ter. E são habilidades que você pode sim desenvolver. Foram habilidades que eu desenvolvi estando em Dubai, né? Alguém sentou comigo lá, o programa todo que eu fiz era para sentar do meu lado e vamos lá, vamos desenvolver esse pensamento crítico. Como que funciona uma hipótese? O que faz com isso? E é incrível como as suas habilidades começam a se desenvolver a partir daí, né? Uma mentora minha que participou da minha primeira mentoria, eu chamei um amigo meu, que, enfim, ele trabalha com isso, a história dele é maravilhosa, que ele só contou da história dele, né? E eu sentei com o pessoal, falei da minha história, eu tinha lá uma lista das 4 grandes grupos de habilidade que um consultor tem que ter e tudo mais. E uma dessas meninas resolveu, né, aplicar para um clube de consultoria que tem algumas faculdades. É extremamente limitado, isso é uma coisa que não existia no meu tempo, gente, não existia mesmo. E agora ela resolveu seguir isso. Eu tenho certeza que ela vai se dar muito bem, porque se você conseguir entrar no começo de uma faculdade, né, assim que você se formou numa McKinsey, por exemplo, e você fica lá 4, 5 anos, assim, as oportunidades se abrem depois, assim, com muita facilidade, muita. Porque também tem um pouco essa questão, assim, da ideia, que ela é bem discutível, né? De que uma pessoa que trabalha com consultoria, um consultor, ele é acima da média. Mas é porque todo o funcionamento... O que é um consultor, tá? Eu não sei se isso é conhecimento, assim, geral, né? Uma empresa, digamos, de médio porte, tá tendo seus resultados, mas não tá satisfeita, quer crescer, quer entender como eles contratam essas grandes empresas como uma McKinsey, uma BCG, né, uma Boston Consulting Group, tem várias, né, Big Four, para realmente trazer um time de especialistas, de consultores, que vão estudar o que você está fazendo, estudar as opções de mercado e te dar um roadmap. Olha, talvez seja por aqui que você tem que ir, né? Então, são pessoas que estão trabalhando o tempo inteiro em projetos diferentes, desenvolvendo habilidades diferentes. É incrível. E o salário é excelente também, sabe? Mas tem o seu downside, enfim, tem o complexo. Posso fazer um vídeo só sobre consultoria? Farei, ótimo. Farei no futuro. Parte da academia também, né? Com certeza, uma outra parte que eu coloquei aqui, gente. Que eu fiz vários stories disso, eu fiquei rindo sozinha, assim, né? Que as pessoas devem me achar talvez um pouquinho louca, assim, né? Que eu fiz uns stories sobre essa parte do espaço, que eu gosto muito, sempre cresci, né? Vendo vídeos de ficção científica e tal, uma coisa que eu gosto de verdade. E existe uma agência da ONU, mesmo, em Viena, que cuida só desses assuntos do espaço sideral, literalmente, né? A UNOOSA, eu acho, UNOSA, né? E tem lá, gente, assim, todos os estudos, porque pensa só, hoje em dia já se fala com Elon Musk, ir pra Marte, ir pra Lua, né, e tudo mais, legal. Mas como que fica isso, essa parte de que pedaço da pizza vai pra quem? Isso tem que ter uma cooperação internacional para entender essa parte de expansão espacial da humanidade. Pode parecer babaquice, né, ou bobice falar isso em 2021, mas não será em 2025, 2030, 2035, quando talvez você esteja atingindo já, né, o ápice da sua carreira. Então, pode ser interessante você já ter esse interesse, começar a mapear quais habilidades podem fazer sentido para você atuar nisso. Hoje tem empresas de satélite que estão crescendo muito e que podem sim conversar com o internacionalista. Que eu vejo relações internacionais é um pouco diferente. Pelas minhas, pelas oportunidades que eu tive, pelas coisas que eu vivi, eu não vejo relações internacionais como apenas ONU, diplomacia. Não tem problema, eu já tento ver o futuro. O que vai acontecer daqui a 5, 10, 15, 20 anos, sabe? É a minha maneira que eu funciono e eu vejo as oportunidades dessa maneira e eu consigo ver com clareza
que o internacionalista poderia entrar nessas áreas se tiver as habilidades, tá? Não é só o diploma de Relações Internacionais que vai te garantir esse passaporte para isso, né? Então, eu realmente gosto de bater muito nessa tecla das habilidades, muito, muito, muito mesmo, né? Assim, enfim, tem outras coisas que eu escrevi aqui nessa parte realmente do clima, né? De climate change, muito desenvolvimento sustentável, muito mesmo, assim, dessas novas formas de gerar energia também, muito bem com financiamento de fora. Então, é algo a ficar de olho, né? Já falei das green bonds também, acho que já falei, né? Então, a conclusão é, Ana, relações internacionais vale a pena? Acho que já falei o porquê, né? Vai ter emprego? Minha conclusão, vai ter emprego. Com certeza, assim, ó, eu consigo ver o bonde, né, assim, o trenzinho dos empregos legais, empregos que realmente vão fazer diferença na sociedade chegando e partindo o tempo inteiro, tá? Eu não tenho dúvidas disso. Você, claro, tem que conseguir ver esses trens chegando e partindo, né? Tem gente que não vê, mas tudo bem. A grande coisa que eu quero dizer é que eu não estou convencida, tá? Que a maneira com que o curso é feito no Brasil, né, a maneira com que as pessoas até passam pelo curso vai te garantir que você vai conseguir entrar neste trem. Ou seja, terão sim muitas oportunidades de emprego em todas essas áreas que eu te falei, só que eu não estou convencida que só o fato de você ter um diploma de relações internacionais vai te garantir acesso a isso. Eu acho que vai ser para as pessoas que têm as habilidades específicas, conseguir transformar o conhecimento em resultado, conhecimento aplicado. Aí sim, não tenho dúvidas de que vai dar certo. Não tenho dúvidas, vai dar certo. Mas para isso, requer um jogo de cintura, requer um autoconhecimento muito elevado de você entender quem você é, o que você gosta, né? Assim, quais as suas habilidades, quais habilidades eu tenho que desenvolver. Quais habilidades eu já sou muito boa e por isso eu tenho que desenvolver ainda mais, que vai ser o meu grande diferencial lá na frente. Entender as minhas preferências, ficar de olho no mercado, ter um pouquinho de visão. Isso tudo requer uma postura ativa. Você procurar, você pesquisar e não você ficar, ai, será que vai ter? Ai. Sabe? Assim, não é por mal, mas assim, se você se comporta como refém de que eu espero alguma coisa do mercado, não vai dar bom, porque não é assim. O mercado que espera algo de você. E essa é uma realidade que eu aprendi, não foi tão fácil, assim, sabe? Lá na frente, assim, né, Dubai, essas coisas assim, que eu não tinha, talvez, tanto apoio, assim, eu não tava com a minha família, tava com os amigos, foram coisas que eu descobri enquanto eu estava fazendo, né, assim, e desculpa se a minha comunicação é um pouco agressiva, eu sei disso, mas é a dica de amiga, não é dica de amiga, sabe, essa coisa assim de, cara, olha os erros, olha os acertos, olha a maneira que eu vi, né, que eu vejo o mundo, e fica com você, como que você vai interpretar essas informações, né, novamente, eu não sou dona da verdade de maneira nenhuma, tenho as minhas limitações, mas é a maneira que eu vejo o mercado. Vai ter muita oportunidade, mas vai ter para quem, novamente, se você está com uma postura de que você espera algo do mercado, vai ser difícil para você, porque na verdade é o mercado que espera algo de você, né? Em todas essas áreas que eu já falei, eu dei só algumas ideias, algumas pinceladas, né, assim. Você pode pegar cada área que eu falei, fazer um deep dive, realmente procurar saber mais, né? Existem áreas que eu falei aqui dentro do Brasil, para quem tá fazendo relações internacionais agora, ou para quem tá se formando, que são extremamente nichadas, mas que deixarão de ser nichado em 5 anos. Então, se você começar agora, você já vai estar numa posição muito melhor lá na frente, sabe? Assim, de confiança interna, desenvolvimento de habilidades, né? Você ter o seu posicionamento dentro do mercado também. Também, né, a qualidade, a quantidade do seu impacto na sociedade, né? Que eu acho que o internacionalista, ele tá aqui para isso, para ajudar a sociedade brasileira, a sociedade mundial, a humanidade a se desenvolver de uma maneira, espero, sustentável, pacífica, né? E isso começa com a gente também, e para isso tem que ter uma postura ativa. Muito. Esse vídeo foi cortado 3 vezes, infelizmente, né? Na hora que eu queria. Vou ajeitar o celular para o próximo vídeo, mas é isso, gente. É isso que eu tenho para contribuir nesse momento. Sei que o vídeo ficou longo, peço perdão. Vou só cortar, copiar e colar, né? Essas 3 partes. E é isso, gente. Vejo vocês no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.